Olá, turmas do oitavo ano A, do oitavo ano B e do oitavo ano C. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professora Silvia. Estrutura das palavras. Esse conteúdo, essa matéria, já foi vista em sala de aula, eu já expliquei muitas vezes. Fizemos atividades no livro Tecendo Linguagens. Gostaria que vocês voltassem ao livro de vocês e estudassem um pouco mais, porque é um conteúdo muito importante que vocês usarão para sempre. As palavras da língua portuguesa são formadas pela união de pequenas partes que carregam em si um significado. Essas partes chamam-se morfemas. Então, cada pedacinho da palavra chama-se morfemas. Agora nós vamos estudar detalhadamente o que significa isso. Vamos observar o verbo caminhar. Até o H é o radical. Professor, o que é radical? Radical é a parte da palavra que não muda, que será sempre a mesma. E o ar. O ar é a desinência de infinitivo, que mostra que o verbo está no infinitivo, que é o nome do verbo. É como o verbo aparece no dicionário. E também diga que o A indica que o verbo é de primeira conjugação. A vogal temática é A. O que é o tema? O tema é a junção do radical mais a vogal temática, caminha. E se fosse o verbo beber? Se fosse o verbo beber, até o B, o radical. O E, a vogal temática, e o ER, a desinência de infinitivo. E o E indica que o verbo é de segunda conjugação. Se fosse o verbo existir, até o T é o radical. O I, a vogal temática. E o IR é a desinência de infinitivo, que indica a forma, né, que o verbo aparece no dicionário. E existe seria o tema. O que é o tema? O tema é a junção do radical mais a vogal temática. Observa aí nesse desenho, ó, a estrutura das palavras. Tem o radical, a vogal temática, o radical mais a vogal temática que forma o tema. Tem os afixos que vem antes do radical, que é o prefixo, e o sufixo que vem depois do radical. E a desinência que pode ser de número e de gênero, que veremos à frente. A parte invariável, o que é invariável? Não varia nunca, sempre vai continuar daquela mesma forma, que contém o significado da palavra e a partir do qual é possível formar novos vocábulos, chama-se radical. Nos verbos regulares, o radical não muda, nunca. Vamos aí de novo. Lembrar, até o radical é até o R. Aí eu coloquei um afixo, que no caso aqui chama-se sufixo, que veio depois do radical. E formei uma outra palavra, agora eu formei um substantivo, lembrança. Agora, o radical, né, até o R, eu coloquei um prefixo, que é o re, e o sufixo, né, que indica que está no infinitivo, relembrar. Agora, eu formei um novo verbo, relembrar. As outras partes são os afixos, que podem ser de dois tipos, que eu falei para vocês. Os afixos podem ser de dois tipos. Os prefixos, elementos que vêm antes do radical, e os sufixos, elementos que vêm depois do radical. E também as desinências
que se acrescentam ao radical para formar novas palavras ou indicar alguma flexão. As desinências podem ser desinências nominais, indicam as flexões de gênero, masculino e feminino, número, singular e plural nos nomes. E as desinências também podem ser verbais, indicam as flexões de tempo, modo, pessoa e número nos verbos. Exemplos. Vamos observar o verbo amar. O radical é o an. A desinência do infinitivo é o ar. Se conjugássemos o verbo amar na primeira pessoa do plural, no presente do indicativo, teríamos amamos. O radical an, a vogal temática, que indica que o verbo pertence à primeira conjugação, e o mos, que é a desinência de pessoa, tempo e número, que é a desinência verbal, que indica que pertence à primeira pessoa do plural do tempo presente do modo indicativo. Na palavra casas, casas, o radical cas. A as é a desinência que indica o gênero e o número. Desinência nominal indica que a palavra é feminina, casas, e está no plural, casas. Então, nós temos a desinência verbal e a desinência nominal. Aqui no exemplo casas, nós temos a desinência nominal. Exercícios de averiguação. Esses exercícios vocês vão fazer no caderno com muita atenção, vão rever, né, o vídeo, as explicações, vão rever os conteúdos do livro de vocês, que é excelente. Lá também há vários exercícios. Eu gostaria que vocês fizessem esses exercícios no caderno e colocassem a data, tudo bem? Não será difícil porque é apenas uma revisão de um conteúdo que nós já estudamos em sala de aula. Aí o exercício número 4, também há um exercício desse no livro de vocês, que vocês fizeram no caderno. E o exercício 5, vocês vão observar esse meme e vão responder a pergunta. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que eu tenha contribuído, né, um pouco mais para o aprendizado de vocês. Aqui as referências, né, de onde que eu retirei para estudarmos. Vocês podem observar que eu usei o livro Tecendo Linguagens, onde está essa matéria, esse conteúdo. Mas antes de terminarmos, eu quero relembrar a vocês sobre o site Conectados da Vila, né? No site Conectados da Vila, vocês têm muitos exercícios de todas as disciplinas. Por favor, aproveitem os exercícios, não deixem de fazer, tá? Que é a segurança que vocês têm para o ano de 2020. E também não deixem de acessar a plataforma aqui no YouTube, porque todos os professores de todas as disciplinas postam vídeos que julgam importantes para a vida escolar de vocês. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham relembrado, né, o que nós estudamos em sala de aula. Tudo de bom, uma boa semana, e hoje, 11 de agosto, é o Dia do Estudante, né? Vamos comemorar o Dia do Estudante estudando, né? Porque para vencermos na vida, precisamos estudar, precisamos procurar o melhor. E vocês estão sendo bons estudantes, estão estudando numa nova forma, né? De uma outra maneira, mas nós vamos conseguir. Tudo de bom, até a próxima.